O sangue da minha mãe escorria pela mesa da sala de jantar enquanto eu observava paralisada com apenas 9 anos de idade. Naquela noite compreendi que os verdadeiros monstros não possuem garras ou dentes afiados. Eles carregam o mesmo sobrenome que o seu. Chamo-me Refúgio Conceição Gutierrez, atualmente com 76 anos. Meu cabelo branco e minhas mãos enrugadas escondem uma história pouco conhecida neste pequeno povoado de São João do Rio, no interior de Michoacán. Os mais jovens me veem somente como a vendedora de doces da praça, aquela senhora simpática que oferece doces de goiabada e rapaduras nas manhãs de domingo, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra amável. Se me observarem com atenção, perceberão que eu sorrio apenas com os lábios, mas meus olhos guardam uma tristeza profunda e antiga. São marcas de uma vida que começou sendo destruída, porém que aos poucos, com muito sofrimento, consegui reconstruir. Narrar esta história mexe com tudo dentro de mim. Por isso, queria pedir que deixem seu apoio nos comentários. Contem de onde estão assistindo este vídeo. Curtam também para que eu sinta que não estou só ao carregar esse peso. É importante para mim saber que alguém está me escutando depois de todo este silêncio. Nossa casa ficava distante da vila, a cerca de 3 quilômetros, por uma estrada de terra que se transformava em lama durante a época das chuvas. Era uma casa simples de adobe, com um telhado que pingava nas quinas durante as tempestades fortes. Tínhamos um quintal grande com árvores de goiaba e manga, galinhas ciscando no terreiro e um cachorro chamado Solo. Ele era um vira-lata que latia para tudo que se movia. Éramos uma família como tantas outras daquela região. Meu pai Ricardo, minha mãe Concepção, eu e meu irmão Toninho, que tem 2 anos a menos do que eu. Meu pai trabalhava numa serraria e voltava para casa com o cheiro de madeira e suor impregnado na pele. Minha mãe cuidava de tudo, da casa, das crianças, da horta nos fundos e ainda lavava roupas para vizinhos para ajudar no orçamento da família. Eram mãos que nunca paravam e estavam sempre ásperas devido ao trabalho duro, mas que à noite tinham suavidade para afagar minha cabeça até que eu pegasse no sono. As coisas começaram a mudar quando eu tinha cerca de 7 anos. Meu pai começou a reclamar de dores de cabeça que não passavam de jeito nenhum. Ele dizia que era como se tivesse um martelo batendo dentro da cabeça dia e noite sem parar. Tornou-se irritadiço. Qualquer barulho era motivo para ele gritar conosco. Minha mãe tentava acalmá-lo e dizia que ele precisava ir ao médico da cidade, mas ele insistia que não, que era só cansaço e que logo ia passar. Mas não passou. As dores pioraram e junto delas veio algo que até hoje me causa arrepios ao lembrar. Meu pai começou a ter o que minha mãe chamava de crises. De repente, sem aviso, ele começava a tremer todo. Os olhos dele se reviravam e falava coisas sem sentido. Às vezes ficava violento, quebrava pratos, cadeiras e batia nas paredes até sangrar com os nós dos dedos. Ele tinha epilepsia, contou uma vez Dona Chole, nossa vizinha mais próxima, que morava a cerca de 500 metros. Meu primo sofria com isso. Precisava de remédios controlados.
Mamãe convenceu papai a levá-lo ao posto de saúde após uma crise especialmente difícil, quando ele quase incendiou a casa por acreditar que havia insetos andando nas paredes. O médico receitou algumas medicações, mas eram caras, difíceis de conseguir, e papai quase nunca as tomava como deveria. Ele dizia que o medicamento o deixava sem reação, incapaz de trabalhar direito. Lembro de mamãe escondendo os remédios no café para tentar enganá-lo, mas papai descobria e ficava furioso. "Quer me envenenar, mulher?" ele gritava, virando a mesa e derrubando tudo no chão. Toninho e eu corríamos para debaixo da cama, abraçados, tremendo de medo. As crises foram se agravando. Papai começou a ver e ouvir coisas que não existiam. Conversava com pessoas invisíveis, discutia com vozes dentro de sua cabeça. Havia dias em que ele não nos reconhecia, chamava mamãe por outros nomes e dizia que eu e Toninho éramos filhos daqueles que tinham invadido sua casa. Mamãe tentava nos proteger como podia. Quando sentia que uma crise estava chegando, nos mandava para a casa de Dona Chole ou nos escondia no quartinho dos fundos, onde guardávamos ferramentas e mantimentos. "Fiquem bem quietinhos aí com seu irmão", ela sussurrava. "Não façam barulho, não importa o que vocês ouçam." E então escutávamos coisas horríveis, gritos e objetos quebrando. O choro sufocado da mamãe, as acusações sem sentido do papai. Às vezes, ele dizia que ela tinha outros homens, que tentava roubar seu dinheiro, que queria matá-lo enquanto dormia. Em um desses dias, quando voltamos para casa após uma crise, encontrei mamãe sentada no batente da porta dos fundos, com o olho roxo e o lábio machucado. Ela tentou esconder com a mão, sorriu fraquinho quando me viu. "Não é nada, filha." Eu tropecei e bati na quina da mesa. Eu sabia que aquilo era mentira, mas fingi acreditar porque era mais fácil assim. A situação piorava a cada mês. Papai perdeu o emprego na serraria depois de uma crise violenta, ali ameaçando um colega com um formão. Começou a beber mais, misturando tequila com remédios quando os tomava, o que só agravava tudo. O dinheiro ficou escasso. Dependíamos cada vez mais do que mamãe ganhava lavando roupas e do que colhíamos na nossa pequena horta. "Por que não saímos daqui, mamãe?" perguntei certa noite, depois que papai finalmente adormeceu. Depois de quebrar metade dos pratos da cozinha, estávamos limpando a bagunça, tentando fazer o mínimo de barulho possível. "Para onde, minha filha?" respondeu ela, com os olhos cansados, parecendo mais velha do que seus 32 anos. "Não tenho família viva, nem dinheiro guardado." "E seu papai? Ele não é mau, filha, é a doença. Em algum lugar nessa cabeça confusa ainda está o homem que amei, o pai de vocês." Eu queria acreditar nele, realmente queria. Em alguns dias bons, quando as dores davam uma trégua e ele tomava os remédios direitinho, podíamos notar o pai que ele costumava ser. Sentava-se no banco de madeira do quintal, chamava a gente para assistir ao pôr do sol, compartilhava histórias da sua infância e assobiava aquelas canções antigas enquanto consertava alguma coisa na casa. Nesses momentos, a mãe o olhava com tanto carinho que parecia doer, como se desejasse guardar aquelas horas para sempre. Porém, os dias bons foram se tornando cada vez mais raros até desaparecerem
quase por completo. As crises passaram a ser praticamente diárias, e nos intervalos entre elas, o pai permanecia sempre desconfiado, irritado, paranoico. Foi numa quarta-feira à noite. Nunca vou esquecer. Estava chovendo forte, aquelas chuvas de verão que pareciam querer arrancar o telhado. O som das gotas batendo nas telhas de metal era ensurdecedor. Toninho e eu já estávamos na cama fingindo dormir, mas eu estava alerta, como sempre nas noites de chuva, porque o pai detestava tempestades. Ele dizia que o barulho aumentava as vozes em sua cabeça. Ouvi um grito da mãe. Depois o barulho de uma cadeira caindo, nada fora do comum, infelizmente. Puxei o cobertor sobre a cabeça do Toninho, que já começava a chorar baixinho. Vai passar logo. Mentira, como sempre fazia, mas naquela noite seria diferente. Os gritos aumentaram. Ouvi a mãe implorar: Ricardo, pelo amor de Deus, larga isso. Você não sabe o que está fazendo. Logo depois, ouvi um barulho nunca antes ouvido, como uma melancia caindo e se estilhaçando no chão. Um som abafado, seguido por um ruído úmido. Depois, silêncio total. Apenas o som da chuva lá fora. Aquele silêncio me aterrorizou mais do que qualquer grito. Levantei da cama, mesmo sabendo que não deveria. Fique aqui, sussurrei para Toninho. Não saia daqui por nada. Caminhei pelo corredor escuro, meus pés descalços, rangendo o piso de madeira velho. A porta da cozinha estava entreaberta, deixando escapar um fio de luz. Empurrei-a devagar, só um pouco, o suficiente para espiar. A cena que encontrei permanece gravada na minha mente até hoje, como uma foto que nunca desaparece. Mamãe caída no chão frio de cimento, um fio de sangue escorria da cabeça dela, formando uma poça que crescia lentamente na mão de papai, o pilão de pedra que ela usava para moer pimentas e temperos, agora manchado de vermelho. Os olhos dela estavam vidrados, como se estivesse em transe. As vozes pararam, disse ele, com uma voz calma que não ouvia há muito tempo. Finalmente pararam. Não sei se ele me viu ali, paralisada de terror. Sei que voltei correndo para o quarto, peguei Toninho pela mão e nos escondemos no armário, onde ficamos abraçados, tremendo até o amanhecer. O que aconteceu naquela noite e nos dias seguintes é tão doloroso que mesmo depois de quase 70 anos, minhas mãos tremem ao tentar colocar em palavras. Mas eu preciso contar. Quero que saibam, porque o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Quando o sol apareceu naquela quinta-feira, eu ainda estava dentro do armário segurando Toninho, que havia conseguido adormecer entre sussurros suaves. Todo o meu corpo doía por estar encolhida, mas o que mais machucava era o silêncio que envolvia a casa. Era um silêncio pesado, como se o mundo tivesse parado de respirar junto com a mãe. Ouvi passos no corredor, a porta do nosso quarto se abrindo, nosso refúgio, Toninho. A voz do pai parecia normal, quase como a que eu lembrava antes da doença dominá-lo. Por um instante confuso, pensei que tudo fosse um sonho ruim, que eu logo acordaria e encontraria a mãe na cozinha, preparando café, com o cheiro de pão doce preenchendo o ambiente. Mas não foi isso que aconteceu. O pai nos encontrou no armário. Seus olhos estavam diferentes, nem vidrados como durante as crises, nem furiosos
como ficavam depois delas. Estavam vazios, como poços secos onde não se vê o fundo. Ele disse com uma calma assustadora: venham, precisamos consertar as coisas. Consertar as coisas como se pudesse reparar o que havia acontecido, como se pudesse juntar os pedaços da nossa família despedaçada. Quando saímos do quarto, vi que ele já havia enrolado o corpo da mãe em um lençol. Havia manchas escuras no chão da cozinha que ele tentava limpar. O cheiro forte de sangue, misturado com cloro, me deu náusea. O pai de vocês está doente, mas ele vai cuidar de vocês, disse referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, como se fosse outro alguém. Talvez em sua mente realmente fosse assim. Não contaremos a ninguém o que aconteceu. Foi um acidente. Ela escorregou. Compreenderam? Toninho começou a chorar baixinho outra vez. Papai segurou seus braços com firmeza. Entendeu, garoto? Ela escorregou. Assenti rapidamente, puxando Toninho para perto de mim. Sim, papai, entendemos. Naquela manhã, enquanto a chuva ainda caía lá fora, papai cavou um buraco no fundo do quintal atrás do galinheiro. Enterrou mãe ali, sem caixão, sem pai, sem mais nada além do lençol manchado de sangue. Nós observávamos pela janela do quarto sem conseguir chorar, como se nossas lágrimas tivessem secado de tanto medo. Nos dias seguintes, papai disse aos vizinhos que mãe tinha ido visitar uma prima doente em Guadalajara. Ninguém questionou muito. As pessoas evitavam nossa casa por causa das estranhezas do papai. Dona Chole até se ofereceu para ajudar com a gente, enquanto mãe estivesse fora. Mas papai recusou, dizendo que daria conta. A vida continuou numa estranha normalidade aterradora. Papai nos mandava para escalar a escola. Preparava comida ruim, muito ruim, nada parecida com a da mãe. Lavava nossas roupas de qualquer jeito. Às vezes parecia quase normal, como se tivesse melhorado da doença. Falava pouco, mas não tinha crises violentas. Depois entendi que ele havia parado de tomar os remédios completamente, mas também eu tinha parado de beber. Parecia que eu morava em outro mundo, um mundo onde nada daquilo tinha acontecido. A noite era ainda pior. Eu me deitava com Toninho em nossa cama, abraçados como sempre, mas agora sem o conforto de saber que mãe estava no quarto ao lado. Em vez disso, sabíamos que ela estava no fundo do quintal, debaixo da terra úmida, sozinha na escuridão. Foi em uma dessas noites, talvez umas 2 semanas depois, que ouvi a porta do nosso quarto se abrir devagar. Não era estranho que o pai viesse checar se estávamos dormindo. Então finjo que dormia, como sempre fazia. Mas naquela vez foi diferente. Senti o colchão afundar com seu peso ao sentar-se na beira da cama. Tão parecida com ela, sussurrou passando a mão pelo meu cabelo. O mesmo cabelo, os mesmos olhos. Mantive os olhos fechados, respirando devagar, rezando para que ele fosse embora logo. Mas a mão continuou descendo pelo meu rosto, pelo meu pescoço, por lugares que nenhum pai deveria tocar na filha. Aquela noite, algo dentro de mim quebrou para sempre, algo que nem todo o tempo do mundo conseguiu consertar totalmente. Aprendi uma lição que nenhuma menina deveria saber. Às vezes, o monstro não vive só na sua casa, é seu próprio sangue. As noites se tornaram um pesadelo repetido.
Eu tentava trancar a porta, mas ele arrancava a fechadura. Procurava ficar acordada, mas o cansaço me vencia. Tentava gritar, mas ele tampava minha boca, com as mãos que cheiravam a terra e suor. Durante o dia, ele fingia que nada havia acontecido. Agia como se fôssemos uma família comum, apenas sem a mãe. Toninho sentia que algo não estava certo, mas era muito pequeno para compreender. Só sabia que a irmã, que sempre o protegia, agora chorava escondida e tremia quando seu pai se aproximava. Comecei a enviá-lo para dormir na casa da dona Chole, sempre que possível, inventando desculpas. Pelo menos ali ele estaria seguro. Na escola, minhas notas despencaram. A professora chamou o pai para conversar, preocupada com minhas mudanças repentinas. Ela sempre sorria. Agora não conversa com ninguém. Aconteceu algo, senhor Ricardo? Perguntou ela. É a falta da mãe, respondeu ele, com o rosto formando uma máscara perfeita de pai preocupado. Todos sentimos muito a sua falta. A prima dela está muito doente e vai demorar a voltar. A professora acreditou, claro que acreditou. Quem desconfiaria daquele homem de aparência respeitável, viúvo, embora ninguém soubesse, cuidando sozinho dos filhos? Tentei contar uma vez para Dona Chole. Meu pai faz coisas comigo à noite. Consegui dizer, quase sem voz. Coisas que não deveria. Ela me olhou com compaixão, mas também com desconfiança. Menina, não invente histórias. Seu pai está doente. Às vezes faz coisas sem querer, mas não é disso que está falando. Isso é algo que viu em algum lugar e está confundindo. Depois disso, não tentei mais contar. Quem acreditaria numa menina de 9 anos? Contras a palavra de um adulto? Os meses arrastaram-se. Cada dia parecia uma eternidade. Comecei a emagrecer, a ter pesadelos terríveis, a saltar de susto sempre que alguém me tocava, mas ninguém percebeu, ou se percebeu, preferiu fechar os olhos. Numa das noites mais sombrias da minha vida, quando o cheiro a tequila voltou a sair do hálito do meu pai, quando as suas mãos estavam mais agressivas do que o habitual, tomei uma decisão. Não podia continuar a viver assim. Não podia deixar que isso acontecesse também ao Toninho quando ele crescesse um pouco mais. Não podia permitir que aquele homem que um dia chamei pai destruísse o que restava da nossa família. Nessa madrugada, enquanto ele finalmente dormia, os roncos encheram a casa, levantei-me silenciosamente. A minha decisão estava tomada. Se ninguém me ajudasse, teria que me ajudar sozinha. No armário da cozinha, bem lá no fundo, havia um frasco de veneno que o meu pai usava para matar ratos. Tinha um desenho de caveira na frente para avisar do perigo. A minha mãe sempre o guardava longe do nosso alcance, com medo de que tocássemos por acidente. Segurei o frasco com as minhas mãos pequenas e trêmulas, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Tinha 9 anos, mas já não era mais uma criança. A minha infância ficou para trás naquela noite chuvosa, quando o sangue da minha mãe manchou o chão da cozinha. O plano era simples. O meu pai tomava café preto todas as manhãs, forte e com muito açúcar. O sabor amargo do veneno se disfarçaria ali. Bastaria uma quantidade suficiente e tudo chegaria ao fim. Eu e Toninho correríamos para a sua vila. Diríamos que ele teve uma de suas crises
que caiu sozinho. Ninguém desconfiaria. Todos conheciam suas peculiaridades, mas enquanto segurava o veneno na mão, algo estranho aconteceu. Tive a sensação de que minha mãe estava ao meu lado. Quase podia sentir o cheiro do perfume barato que ela usava aos domingos para ir à igreja. Uma voz dentro de mim falou: "Não é assim que se resolve, filha." Não sei se foi o espírito dela, minha própria consciência ou apenas o medo das consequências. Sei que guardei o veneno de volta no armário e voltei ao quarto chorando em silêncio. Mas aquela noite não foi em vão. Embora não tenha tido coragem de seguir com o plano mais extremo, algo despertou em mim. A vontade de lutar, de sobreviver, de achar outra saída. Não seria vítima para sempre. Precisava ser esperta, paciente e aguardar o momento certo. E esse momento chegou mais rápido do que imaginava, de um jeito que jamais poderia prever. Na manhã seguinte, acordei com um pensamento diferente. Não precisava do veneno. Bastava a verdade que estava enterrada no nosso quintal. Naquela manhã, levantei-me transformada. Senti uma clareza interior que não experimentava há meses. Enquanto preparava o café e olhava pela janela da cozinha para o lugar onde minha mãe jazia, decidi que a verdade seria minha arma. Eu não podia usar veneno, porque isso me tornaria igual a ele, mas podia recorrer à verdade. Enterrada no quintal, aquela verdade que ninguém mais sabia, exceto nós três. O tenente Mendes visitava todo primeiro quarta-feira do mês para fiscalizar as famílias mais distantes, checar se tudo estava em ordem e se as crianças estavam frequentando a escola. Fazia parte do novo programa do governo. Restavam 2 dias para sua chegada. Durante esses 2 dias, fingi melhor do que nunca. Sorri quando meu pai falou comigo. Não recuei quando ele chegou perto. Preparei a comida do jeito que ele gostava. No começo, ele ficou desconfiado, olhando com aqueles olhos que pareciam sempre nublados, como o céu antes da tempestade. "Você está diferente, menina. O que está acontecendo?" "Nada, pai. Só sinto falta da mamãe e pensei que precisava ajudar mais em casa." Ele pareceu acreditar, ou talvez achei que era melhor fingir que acreditava. À noite, quando veio ao meu quarto, deixei que fizesse o que queria sem resistir, engolindo o choro e o nojo, pensando apenas nos 2 dias que faltavam e na liberdade que viria. Naquela quarta-feira, quando o tenente Mendes chegou, montado em seu cavalo Alassã, eu esperava na entrada. Tinha mandado Toninho para a casa da dona Chole desde cedo, dizendo que ia ajudar o pai a limpar o galinheiro e que faria um cheiro ruim. "Bom dia, senhor Mendes." Cumprimentei tentando parecer o mais normal possível. "Bom dia, pequena. Seu pai está?" "Sim, mas ele ainda está dormindo. Teve uma crise. Na noite passada, a medicação deixava-o sonolento." O tenente assentiu compreensivo. Todos sabiam sobre as crises do meu pai. "Posso mostrar-lhe algo?" Perguntei com o coração batendo tão forte que pensei que ele pudesse escutar. "É um segredo, mas você precisa ver." "Que tipo de segredo, menina?" "É sobre a minha mãe. Ela não foi a Guadalajara visitar nenhuma prima." O rosto do tenente mudou e ficou sério. Ele desceu do cavalo. "O que quer dizer com isso? Venha comigo, por favor."
Levei-o até o fundo do quintal, atrás do galinheiro, no local onde minha mãe estava enterrada. Havia um pequeno monte de terra ainda visível, apesar do tempo que passou. Apontei silenciosamente. O que tem aqui, menina? Minha mãe, minha voz saiu firme, apesar das lágrimas que começavam a escorrer. Meu pai a matou numa noite chuvosa. Ele bateu na cabeça dela com o pilão de pedra. Eu vi. O tenente ficou pálido, olhou para mim, depois para o monte de terra e novamente para mim. Você tem certeza do que está dizendo? É uma acusação muito grave. Tenho certeza. Ele a enterrou aqui, a envolveu numa folha florida, aquela que ela gostava. Se escavar, verá que é verdade. Não vou descrever o que aconteceu depois. Como cavaram e encontraram o corpo da minha mãe, já em decomposição, mas ainda identificável pelo colar de contas turquesa que ela nunca tirava. Era um presente da avó dela. Como meu pai acordou com o barulho e saiu correndo, saindo de casa aos gritos, afirmando que as vozes o tinham ordenado a agir e que não era sua culpa. Nem vou detalhar como foi capturado 3 dias depois, escondido numa caverna perto do rio, delirando e falando sozinho. Ele confessou tudo, não apenas a morte da mãe, mas também o que fazia comigo nas noites escuras. Alguns homens da vila quiseram fazer justiça com as próprias mãos antes de a polícia levá-lo embora. O que realmente interessa é que ele foi preso e nunca mais voltou. Soube anos mais tarde que morreu na prisão durante uma briga com outros detentos que descobriram o que fizera com a própria filha. Não senti nada ao receber a notícia, nem alegria, nem tristeza. Apenas um vazio onde antes havia tanto medo e raiva. Eu e Toninho fomos morar com a tia Socorro, irmã do pai, que nem sabíamos que existia. Ela morava na cidade do México. Era solteira e trabalhava como enfermeira num grande hospital. Nunca quis ter filhos, mas nos recebeu de braços abertos, como se nos esperasse a vida toda. Sangue é sangue, disse ela quando chegamos. 2 garotos assustados de mãos dadas, cada um com um pequeno volume de roupas. Vocês são família. Tia Socorro era diferente de tudo que já conhecíamos. Usava calças em vez de vestidos, dirigia seu próprio carro, trabalhava fora de casa e não tinha medo de expressar o que pensava. Na vila, as mulheres cochichavam que ela era demasiado moderna, e isso explicava por que não tinha filhos. Ela havia encontrado um marido, mas para mim ela representava exatamente o que precisávamos. Nos primeiros meses, tive pesadelos quase todas as noites. Acordava gritando, suando frio, com as imagens do sangue da mamãe e das mãos do papai me perseguindo na escuridão. A tia Socorro jamais perdeu a paciência. Ela vinha ao meu quarto, acendia a luz. Naquela grande cidade já havia eletricidade. Sentava-se na beirada da cama e ficava comigo até que eu me acalmasse. O que você passou foi horrível, Refúgio, dizia sem rodeios. Mas isso não define quem você é. Você é muito mais. Um dia, essa dor será apenas uma cicatriz. Nada mais será uma ferida aberta. No começo, não acreditei. Como poderia superar algo tão terrível? Como seguir uma vida normal depois de tudo que vi e vivi? Porém, a tia Socorro foi persistente.
Matriculou-me em uma escola respeitável, conseguiu uma psicóloga para cuidar de mim, algo que jamais tinha ouvido falar em nossa vila. Incentivou-me a fazer diversas atividades além de nadar, tocar piano ou pintar, qualquer coisa para ocupar mente e corpo, para criar novas memórias sobre as antigas. Você precisa aprender a viver de novo, menina, não apenas sobreviver. Com o tempo, os pesadelos diminuíram. Voltei a sorrir, fiz amigos na escola e comecei a me olhar no espelho sem vergonha do meu próprio corpo. O Toninho também floresceu na grande cidade e logo estava correndo pelas ruas com os outros. Garotos do bairro, jogando futebol, voltando para casa com os joelhos ralados e histórias para compartilhar. Aos 15 anos, decidi que queria ser professora. Lembrei da minha própria professora na vila, Dona Esperança, que percebeu que algo não estava bem comigo, mas não soube como ajudar. Pensei em quantas crianças deveriam passar pelo que eu passei, em silêncio, sem ninguém que estendesse a mão para elas. Queria fazer a diferença na vida dessas crianças. Tia Socorro apoiou minha decisão e me ajudou a entrar na escola normal. Foram anos difíceis, porém recompensadores. Aos 18 anos, eu já dava aulas numa escolinha do bairro para crianças na pré-escola. Ver aqueles rostinhos iluminarem-se ao aprender algo novo era um alívio para minha alma ferida. A vida seguiu seu curso. Toninho formou-se em medicina para orgulho de tia Socorro. Eu conheci José Alberto numa festa da escola onde eu ensinava. Ele era pai de um dos meus alunos, viúvo recente, com um menino de 5 anos para criar sozinho. Começamos a conversar sobre os desafios de educar crianças, depois sobre música e literatura, e quando percebi, estávamos saindo juntos. Foi difícil para mim, mesmo depois de tantos anos. O toque de um homem ainda despertava memórias que eu preferia esquecer. José Alberto percebeu minha inquietação e mostrou-se paciente e respeitoso. Quando finalmente contei sobre meu passado, ele chorou comigo, segurando minhas mãos com suavidade. Nada disso importa para mim, disse ele. O que importa é quem você é. Hoje você é meu abrigo e a mulher mais forte e amável que já conheci. Contava Ricardo. Cassamo-nos em um domingo de primavera do ano 1970. Eu tinha 24 anos e sentia que estava realmente começando a viver pela primeira vez. José Alberto, seu filho, Marquitos e eu formamos uma família que jamais imaginei que pudesse ter. 3 anos depois, nossa filha Clara chegou, uma menina de cabelos encaracolados e sorriso fácil que virou o centro das nossas vidas. Ao segurar minha recém-nascida nos braços, prometi algo que ninguém antes conseguiu garantir, que ela estaria sempre protegida, amada eternamente, e que nenhum mal jamais a alcançaria enquanto eu vivesse. A vingança que planejei na infância, usando a verdade como arma contra meu pai, não marcou o fim da minha história. Foi o início de uma longa jornada de cura, reconstrução e, finalmente, de uma existência plena que ninguém poderia ter previsto para aquela menina assustada no interior de Michoacán. Às vezes, fechando os olhos, ainda vejo o sangue da minha mãe escorrer pelo chão da cozinha. Ainda sinto o peso do meu pai sentado na beira da cama. Porém, essas memórias já não exercem o domínio que tinham antes. São fantasmas de um passado que não pode mais me ferir,
A verdadeira justiça não foi a prisão ou a morte do meu pai. Foi conseguir viver, amar, construir uma família saudável e quebrar o ciclo de violência que poderia ter me destruído. Foi perceber que até mesmo das situações mais obscuras pode nascer esperança. As cinzas da pior tragédia podem dar origem a flores. Os anos passaram, meus filhos cresceram e muitas coisas mudaram no México e no mundo. Quando olho para trás, vejo uma vida cheia de altos e baixos como qualquer outra, mas as sombras do passado nunca me deixaram completamente. Ricardo foi um marido exemplar, um homem íntegro que me ajudou a reconstruir a confiança nos outros e em mim mesma. Estivemos juntos por 35 anos, até que um câncer pulmonar o levou em 2005. Foram anos bons apesar das dificuldades normais de qualquer casamento. Criamos nossos filhos com amor e respeito, valores que aprendi com minha mãe, nos poucos anos que convivi com ela e depois com você, Socorro. Marquitos, o filho que Ricardo trouxe ao nosso casamento, tornou-se tão meu quanto se tivesse nascido de mim. Formou-se engenheiro, casou-se jovem e me deu 3 netos que são a luz dos meus olhos. Clara, minha filha biológica, seguiu meus passos e tornou-se professora, mas foi além. Hoje dirige uma escola para crianças carentes na periferia da Cidade do México. Toninho, meu irmão, desenvolveu sua carreira como médico pediatra. Ele sempre brinca, dizendo que escolheu cuidar de crianças por minha causa, porque eu cuidei dele quando ninguém mais podia. Mesmo com uma vida aparentemente feliz e realizada, carregava um segredo que pesava dentro de mim. Durante décadas, ninguém além de Ricardo, tia Socorro e Toninho sabia o que realmente se passava. Ninguém sabia o que havia acontecido naquela casa da vila, nem meus filhos, nem meus colegas do trabalho, ninguém mesmo. Para que reabrir feridas tão dolorosas, dizia tia Socorro, toda vez que o assunto aparecia entre nós. O passado ficou para trás, mas de jeito nenhum desapareceu por completo. O passado tem uma maneira estranha de nos alcançar quando menos esperamos. Eu tinha 50 anos quando sofri meu primeiro colapso. Estava dando aulas para o 3º ano do ensino fundamental, quando um aluno novo chegou, um menino magro, com olhos assustados e marcas de dedos nos braços. Ao ver aquelas marcas, de repente não estava mais na sala de aula, mas sim de volta àquela casa da vila, sentindo as mãos do meu pai sobre meu corpo pequeno. Desmaiei na frente de toda a turma. Quando acordei na enfermaria da escola, soube que precisava enfrentar aquilo que havia guardado por tanto tempo. Não poderia mais fingir que aquela menina assustada não fazia parte de mim. Foi nessa época que comecei a fazer terapia, já na meia-idade. A psicóloga Dora Lúcia tinha a metade da minha idade, porém, uma sabedoria que me impressionou desde o primeiro encontro. O trauma não desaparece com o tempo, senhora. Refúgio, explicou ela. Ele fica guardado no corpo, na memória, mas podemos aprender a conviver com ele de outra forma. Nos anos que seguiram, desenterrei lembranças que havia enterrado no fundo da mente. Chorei lágrimas que pensei já secas há décadas. Enfrentei a raiva contra minha mãe por não ter me protegido melhor e contra meu Ricardo por ter destruído nossa família, Deus por ter permitido tudo aquilo.
A raiva faz parte do processo, dizia essa doutora Lúcia. Não precisa se envergonhar dela. Aos poucos, eu fui compreendendo que meu pai era um homem doente, não apenas mau, que minha mãe havia feito o melhor que pôde com as ferramentas que tinha e que eu mesma, uma menina de 9 anos, não poderia ter agido de forma diferente. O perdão não chegou fácil nem de uma vez só. Veio gradualmente, como gotas de chuva que lentamente enchem um balde. Primeiro perdoei minha mãe, depois a mim mesma. Ricardo foi o mais difícil. Às vezes penso que ainda estou nesse caminho. Aos 60 anos, tomei uma decisão que mudaria outra vez o rumo da minha vida. Decidi contar minha história aos meus filhos. Toninho chorou quando eu lhes contei. Marquitos ficou em silêncio, o olhar fixo em um ponto distante, como se tentasse assimilar o que escutava. Depois me abraçaram de um jeito que nunca tinham feito antes, não como filhos abraçando a mãe, mas como adultos querendo proteger alguém que amam. Por que nunca nos contou antes? Perguntou Clara, secando as lágrimas. Queria protegê-los, respondi com sinceridade. Queria que crescessem sem o peso dessa história e talvez também sentia vergonha, medo do julgamento. Você percebe, mãe? Marquitos parecia verdadeiramente surpreso. Você foi uma vítima, uma sobrevivente. Essa palavra sobrevivente ficou ecoando em mim durante dias. Nunca tinha pensado em mim mesma dessa forma. Sempre me vi como a vítima, a coitadinha, aquela que carregava cicatrizes invisíveis. Porém, sobrevivente parecia algo positivo, algo que demonstrava força. Após aquela conversa, algo mudou dentro de mim. Comecei a compartilhar minha experiência de modo mais aberto. Não para qualquer pessoa, claro, mas para aquelas que poderiam se beneficiar ao saber que é possível reconstruir a vida depois de tanto sofrimento. Participei de grupos de apoio para mulheres vítimas de violência. Dei palestras em escolas sobre sinais de abuso infantil. Tornei-me voluntária em uma casa de acolhimento para crianças resgatadas de lares violentos. A cada história que contava, a cada mão que apertava, o peso que carregava parecia diminuir um pouco, não porque estivesse esquecendo, mas porque estava dando um novo sentido àquelas memórias dolorosas. Já não eram apenas a história da menina que sofreu, mas a trajetória da mulher que sobreviveu e decidiu ajudar outras a sobreviver também. Aos 70 anos, quando já estava aposentada das salas de aula, mas ainda ativa no voluntariado, recebi um convite inesperado. Uma jornalista queria entrevistar sobreviventes de abuso infantil para um documentário. Meu nome havia sido indicado por uma das coordenadoras da casa de acolhimento. Meu primeiro instinto foi recusar. Uma coisa era expor minha história em pequenos grupos. Outra, bem diferente, era fazer isso diante de uma câmera para que estranhos assistissem. Porém, então pensei em quantas pessoas poderiam ser beneficiadas, quantas crianças poderiam ser salvas se mais gente prestasse atenção aos sinais. Vou fazer isso, disse a Ricardo e a José naquela noite. Mesmo depois de tantos anos desde que ele partiu, eu ainda conversava com ele antes de dormir. Acho que chegou o momento de permitir que esta história saia totalmente das sombras. A entrevista foi complicada. Reviver tudo minuciosamente
na frente de estranhos, com luzes e câmeras apontadas para mim, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Quando terminei, senti um alívio imenso, quase flutuava da cadeira. O documentário Vozes do Silêncio recebeu prêmios e foi exibido em escolas, universidades e delegacias. Recebi centenas de cartas e e-mails de pessoas que se identificaram com minha história, que encontraram coragem para buscar ajuda depois de me ouvir falar. Uma dessas cartas me marcou profundamente. Era de uma senhora de 85 anos, que escrevia com a letra trêmula: Querida Refúgio, nunca contei a ninguém o que meu padrasto fez comigo quando eu tinha 12 anos. Carreguei esse segredo por 73 anos, achando que morreria com ele. Depois de assistir ao seu testemunho, contei à minha filha. Foi como tirar um piano das minhas costas. Obrigada por me dar coragem. Chorei ao ler essas palavras. Refleti sobre como o silêncio nos aprisiona, como guardamos segredos achando que estamos nos protegendo, quando, na verdade, estamos apenas alimentando a escuridão. Agora, com 76 anos, sentada nesta cadeira de balanço na varanda da minha casa, observando a rua agitada da cidade do México, tão diferente daquele caminho de terra da minha infância, percebo que minha história não é apenas sobre dor e superação, mas sim sobre a importância da verdade, mesmo quando ela machuca. Trata-se de quebrar o silêncio que protege os agressores e aprisiona as vítimas. O que aconteceu comigo ainda acontece com milhares de crianças no México e no mundo. Crianças que, sem voz, não têm para onde fugir, nem quem acredite nelas. São crianças que moram em lares que deveriam ser seguros, mas que se transformaram em prisões de medo. Se você está me ouvindo agora e é uma dessas crianças, saiba que não é culpa sua, nunca foi. Você merece ser protegido, amado e respeitado. Sua voz importa. Sua história é valiosa. Não desista de buscar ajuda até encontrar alguém que realmente acredite em você. E se você é um adulto que sofreu abuso na infância e ainda carrega esse segredo, é importante saber que nunca é tarde demais para começar a curar essas feridas. O silêncio apenas protege quem te feriu. Sua história, por mais dolorosa que seja, pode ser a luz que guia outra pessoa para fora da escuridão. A velhice tem uma maneira curiosa de trazer à tona lembranças que julgávamos esquecidas. Agora, perto dos meus 80 anos, sinto o passado batendo a porta com uma força renovada. É como se o tempo, em vez de apagar as lembranças, as concentrasse, deixando apenas a essência, às vezes suave, muitas vezes amarga, porém sempre profunda. Meus netos costumam me perguntar como consegui superar tudo o que vivi. A verdade é que nunca superei completamente. Não se supera um trauma tão grande, aprende-se apenas a conviver com ele, como uma árvore que cresce ao redor de um arame que a feriu. A cicatriz permanece, integra-se ao tronco, tornando-se parte da sua estrutura. Quando completei 65 anos, fiz algo que jamais imaginei realizar. Voltei a San Juan del Rio. A cidade havia mudado tanto que quase não a reconheci. As ruas principais estavam asfaltadas, havia um supermercado enorme e até uma agência bancária. O riacho onde brincava com Toninho havia sido canalizado.
A casa onde cresci já não existia. Em seu lugar, havia uma padaria com mesas na calçada. Caminhei até o local da nossa antiga propriedade, onde tudo aconteceu. Um jovem garçom me serviu um café. Sentei-me exatamente no terreno onde um dia minha mãe foi enterrada às pressas, onde minha infância foi destruída numa noite chuvosa. O café estava quente e doce. Bebi devagar, sentindo o calor descer pela garganta, afastando o frio que sempre me invade quando revisito aquele passado. Você é daqui? Perguntou o jovem, percebendo meu olhar perdido. Respondi que fui há muito tempo. Não disse mais nada. Que sentido teria? Aquele rapaz ainda não tinha nascido. Quando tudo aconteceu para Ricardo, aquilo era somente a padaria do seu pai, um estabelecimento comum como qualquer outro. Os fantasmas que eu vi ali pertenciam apenas a mim. Naquela viagem, visitei também o cemitério local. Depois que meu caso ganhou repercussão, com o documentário, a prefeitura providenciou a transferência do corpo da minha mãe para um túmulo digno. Levei flores, gerânios vermelhos, como aqueles que ela cultivava na varanda da nossa casa. Permaneço ali um tempo, conversando em silêncio com ela, contando sobre meus filhos, meus netos, sobre a vida que construí apesar de tudo. Você estaria orgulhosa, mãe? Sussurrei antes de partir. Foi uma visita de encerramento, de despedida. Não voltei mais lá depois disso, nem pretendo retornar. Algumas portas precisam ser fechadas para que possamos seguir em frente. Aos 70 anos perdi Toninho, meu irmão, meu parceiro, a única pessoa no mundo que havia vivido parte do mesmo pesadelo que eu. Ele partiu após lutar contra o Alzheimer. Era uma doença cruel que consumia pedaços da memória aos poucos. No fim, ele não me reconhecia. Confundia-me com nossa mãe. Mãe, tenho medo. Papai está gritando de novo, dizia, com os olhos perdidos num passado que eu desejava que ele pudesse esquecer. Sua partida abriu um vazio em mim que nada conseguiu preencher. Parecia que o último testemunho da minha história desaparecera, deixando-me sozinha com minhas lembranças, sem ninguém para confirmar. Sim, isso realmente aconteceu. Não foi apenas um pesadelo. Tia Socorro já havia partido há muitos anos, levando consigo aquela força que me sustentou quando eu mais precisava. José Alberto também se foi. As pessoas que nos apoiaram enquanto estávamos caindo embarcam em suas próprias jornadas, deixando-nos com a responsabilidade de seguir em frente, de aplicar o que aprendemos. Foi depois da morte de Toninho que comecei a escrever minhas memórias, não para publicar, mas para não deixar que essa história morresse comigo, para que meus netos e bisnetos, quando eu não estiver mais aqui, entendam melhor quem foi a avó deles e de onde veio a força que todos dizem ver em mim. Escrever tornou-se uma terapia. Cada palavra colocada no papel parecia uma pequena pedra assentada sobre uma sepultura, fechando definitivamente um passado que durante muito tempo ficou aberto, exposto e sangrando. Quando finalizei o manuscrito, entreguei uma cópia a cada um dos meus filhos. Clara chorou ao receber o seu. Marquito segurou o envelope contra o peito por um longo tempo antes de conseguir falar. Obrigado por confiar isso a nós, mãe.
disse ele. Vamos guardar com todo o respeito. Em 2020, quando a pandemia chegou trazendo medo e isolamento, percebi que minhas experiências de vida me haviam preparado de alguma forma para enfrentar crises. Enquanto muitos desesperavam com o confinamento, eu encontrava força ao lembrar de outros isolamentos, outras prisões que já tinha superado. Apoiando meus netos por meio de videochamadas, uma tecnologia nova que precisei aprender. Compartilhei histórias com os bisnetos pequenos, organizei um grupo de oração virtual com amigas da igreja. De certa forma, minha idade, que muitos poderiam ver como uma vulnerabilidade, transformou-se na minha maior força. Já tinha presenciado tantas coisas, superado inúmeros desafios que uma pandemia, embora assustadora, não iria me derrubar. Vó é indestrutível, brincou meu neto Pedro em uma das ligações. Não é bem assim, pensei comigo mesma. Não sou indestrutível. Fui destruída diversas vezes ao longo da vida, mas aprendi a me reerguer pedaço por pedaço, cada vez mais forte nas fissuras. Recentemente, Clara me convidou para conversar com as professoras da escola que ela coordena. Era um treinamento para identificar sinais de abuso infantil. No começo hesitei, já estou muito velha para essas coisas, pensei, mas acabei aceitando. Sentada diante daquelas mulheres jovens, cheias de energia e esperança, contei minha história mais uma vez. Falei sobre a chuva intensa daquela noite, sobre o som que o pilão fez ao atingir a cabeça da minha mãe, sobre as mãos do meu pai violando minha inocência e sobre a decisão de usar a verdade como arma contra ele. Também compartilhei sobre a reconstrução, a terapia e o perdão difícil e incompleto. Quando terminei, uma jovem professora levantou a mão com lágrimas nos olhos, perguntou como consegui não me tornar uma pessoa amargurada depois de tudo isso. A pergunta me pegou de surpresa. Nunca havia refletido muito sobre isso. Após alguns segundos pensando, respondi: acredito que foi uma decisão diária. A cada manhã, ao acordar, eu precisava escolher se deixaria o que me aconteceu definir quem sou agora ou se usaria aquilo como força para construir algo novo. Nem sempre era simples optar pelo caminho mais complicado. Houve dias em que a amargura parecia a única alternativa viável, mas em um dado momento percebi que se escolhesse o ódio e a amargura, meu pai continuaria me destruindo mesmo depois de falecido, e isso eu não podia permitir. Envelhecer é encarar a finitude com mais clareza a cada dia. Aos 76 anos, sei que tenho mais passado do que futuro pela frente, porém isso não me assusta tanto quanto deveria. Vivi bastante, amei intensamente, sofri mais do que podia suportar. Estou pronta para o que vier depois, seja qual for. Olho para trás e vejo uma longa estrada sinuosa. Algumas partes foram tão sombrias que eu mal podia enxergar um palmo à frente. Outras foram iluminadas por uma felicidade que só quem experimentou dor profunda realmente consegue valorizar. Foi uma vida cheia, completa, com suas tristezas e belezas. Se pudesse dar um conselho àquela menina de 9 anos, assustada, escondida em um armário, enquanto seu mundo desmoronava, diria tranquilamente: aguente firme, pequena. O caminho será longo e difícil, mas você vai conseguir. Um dia
será uma senhora, sentada na varanda, observando o pôr do sol, cercada por pessoas que te amam. Um dia, você contará sua história e ajudará outros a vencerem suas próprias tempestades. Nesse momento, compreenderá que, de uma maneira misteriosa e incompreensível, nada aconteceu sem propósito. Se meu relato tocou seu coração de alguma forma, peço que o compartilhe com quem possa precisar ouvir essa mensagem cheia de esperança. Curta para que mais pessoas possam conhecer essa narrativa e talvez encontrar coragem para enfrentar seus próprios desafios. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias reais de superação e fé que publicamos diariamente. Pois no fim das contas, é isso que nos salva, saber que não estamos sozinhos em nossas batalhas, que outros também trilharam caminhos difíceis e acharam a luz de volta. Que Deus esteja contigo hoje e sempre.